E eu vou estar falando um pouquinho agora sobre Romanos 5, de 3 a 5, que diz assim, né? O que eu quero falar nessa noite é que o processo, ele importa tanto quanto o seu destino. O processo é legal. A viagem, né, ela é tão importante quanto o lugar que a gente vai chegar. Então Deus quer fazer realmente coisas em nós e nós precisamos curtir todas as fases da vida, todos os momentos. E lá em Romanos 5, 3 a 5, a Bíblia diz assim, a tribulação, ela produz a perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E eu só peguei esse texto para a gente falar que há um processo que Deus faz em nós. Talvez na adolescência a gente tenha algumas crises. É normal a gente querer assim, questionar muitas coisas do que nos foram passadas. É pertinente essa fase, né? Vocês estão aí com um pezinho já na juventude e tá tudo bem. Só que muitas vezes esse momento não é assim tão fácil. Existe uma bomba hormonal que explode dentro, né? E você começa às vezes a se estranhar e falar, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim. Eu me lembro dos meus filhos, quando eles chegaram na adolescência. A Alissa, ela tinha uma capacidade de chorar e rir. Dentro de tipo 15 segundos ela tinha o extremo das duas emoções, sabe, concentradas. Às vezes ela olhava, mãe, e eu falava, meu Deus, mas você estava rindo agora? Ela, mas agora eu tô chorando, e eu nem sei porque eu tô chorando. E eu falava, tá tudo bem, filha, tá tudo bem, é assim. E às vezes a gente tem que lidar com essas emoções. Eu lembro também o Isra, quando entrou nesse momento, o Israel, ele também tinha suas crises e falava, mãe, por que é tão difícil ser crente? Por que é tão difícil a gente fazer a coisa certa no mundo que está na contramão? E eu quero falar para vocês, faz parte de tudo isso. As fases vão mudar e as lutas vão sempre existir. Quando a gente está na adolescência, a gente pensa assim, poxa, essa aqui talvez deve ser a fase mais difícil. E são treinos para as próximas, porque sempre vai ter lutas para a gente passar. Mas quando a gente ama Jesus, sabe o que é legal? É que nada é perdido. Então a tribulação de hoje, ou seja, as coisas difíceis de hoje, o que vocês estão passando hoje, ter que estudar, ter que vencer as coisas que vocês têm à frente, ter que tentar descobrir o que você nasceu para ser, os seus pais falando talvez alguma profissão, você quer outra coisa, eu não sei exatamente tudo que você está tendo que administrar, mas Deus vai produzir, no meio das nossas dificuldades, das nossas lutas, né, da nossa tribulação, vai produzir em nós um bom caráter. E sabe, não sei quantos de vocês sabem o que é caráter, mas caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Quando ninguém está te vendo, você vai mostrar o teu verdadeiro eu, e ali você tem que sustentar a tua escolha, você tem que sustentar aquilo que você pensa, né, com base na tua fé, na tua crença, nos teus valores. Isso é o seu caráter. E Deus, Ele permite as fases diferentes e as lutas que vêm para que a gente possa ser aprovado em todas elas. E glória a Deus, porque eu sei que vocês têm aprendido do Senhor e eu sei que vocês vão ser aprovados nele, né? Mas se permitam, entendam que essas lutas, essas crises, elas fazem parte. Fala assim comigo, tá tudo bem. Vocês falaram muito baixinho, sem convicção, vou dar mais uma chance. Espera, 1, 2, 3 e... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus está no controle, Deus está trabalhando. As fases, elas vão mudar, mas o que é importante vocês aprenderem é que com o Senhor, baseado na palavra de Deus, vai dando tudo certo. Então não importa onde você hoje já entendeu que você quer chegar, né? Não importa só esse grande momento de poder viver algumas coisas que você acredita que Deus tem para você. Também é legal a gente reconhecer a alegria dos processos, a alegria de cada fase. Tem a fase que a gente Eu lembro quando eu era adolescente. Vocês acreditam que eu consigo lembrar? Faz tanto tempo e eu ainda lembro. Sabe o que eu me implicava muito, gente? Eu não gostava do meu cabelo. Eu achava que o meu cabelo nasceu na cabeça errada. Eu queria alguma outra coisa que eu não sabia nem explicar o que era. Porque o meu cabelo, ele tá bem no meio do caminho. Ele não é nem muito liso, nem muito enrolado, mas às vezes eu ainda conseguia ficar em crise, mesmo ele estando no meio do caminho. Teve uma fase que ele enrolou pra valer. E aí tem uma fase que ele era meio... Enfim, eu implicava. Eu não gostava do meu nariz. Eu sigo com ele há quase 50 anos, o mesmo nariz respirando, ar entrando, ar saindo, mas eu achava também que meu nariz veio na proporção errada. E eu ficava perdendo tempo com isso, mas chega uma hora que você vai entender que não é sobre nariz, sobre cabelo, sobre espinha, sobre peso, sobre nada. É sobre você entender que você tem um Criador que é a única coisa que pode nos preencher. E aí isso é muito legal, quanto mais cedo a gente descobre, mais felizão a gente vai ser no processo e nas etapas. Então, aonde que Deus quer nos levar? Quando a gente não tem uma visão de onde Deus quer nos levar, pelo menos de uma forma ampla, a gente fica perdidão.
né? Então você fala, por que eu vim no mundo? Por que eu nasci? Vocês têm uma ideia de leve do que por que vocês nasceram? A Bíblia fala assim, olha, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, isso é uma dica, todos nós existimos para a glória de Deus, né? Então a própria palavra de Deus, ela aponta para todos nós os anseios do coração de Deus para os seus filhos. Então Deus fala que nós somos amados, nós somos escolhidos por Ele, Ele tem planos para nós, tem pensamentos de paz, pensamentos bons, né? E nós precisamos andar, nós temos uma visão então de que a nossa vida é para a glória dEle. Lá em Provérbios 29:18 fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando você não sabe para onde você está indo, para onde que a sua vida aponta, você pode ficar super perdido. Mas eu fico muito feliz porque vocês têm ouvido tanto acerca de quem Deus é e daquilo que Deus tem para vocês. Vocês já têm aprendido que não importa qual esfera da sociedade, vocês, não importa qual área ou qual profissão, talvez alguns de vocês vão ser pastores, vão ser missionários, mas talvez outros de vocês vão ser profissionais em áreas distintas, e não importa se aqui ou se lá, Deus vai usar vocês, né? Não importa onde Deus os coloque, eu tenho certeza que vocês já têm aprendido isso, que vocês vão ser boca de Deus, testemunho de quem Deus é, vocês vão ser realmente testemunhas do reino de Deus, aonde Deus plantar vocês. Isso já está, né, sobre o mapa que nós estamos vendo ali, já temos um lugar para mirar. Então, aonde Deus, né, quer levar vocês, tenho certeza que vocês já têm tido uma visão sobre isso. E o segundo aspecto que eu quero falar nessa noite é, você pode ter o alvo certo, mas se você estiver desalinhado, você vai errar o tiro. Eu não sei quantos aqui já brincaram de atirar alguma coisa, de ter que acertar o alvo, né? Às vezes você tem uma impressão que você vai conseguir acertar bem o meinho do alvo. Não sei quantos aqui já tiveram, eu já tive essa experiência de falar, nossa, eu vou conseguir. E aí você põe uma força, você faz um cálculo, vê o peso do negócio. Eu já joguei aquelas flechinhas, sabe? Que tem que ter uma pontinha de ferro, de plástico. Isso aí, só queria ver se vocês estavam acordados. O dardo, eu já joguei dardo. E aí eu peguei e fiz assim uma força, uma pose. Você faz porque você tem que fazer uma pose que você está acreditando, entendeu? Isso é algo muito especial, assim. Aí você faz a pose, a linha, tal, vê peso, vento, tudo, cálculo. E aí você joga e erra. Eu já fiz essa experiência, mas também já tive a alegria de você acertar bem na bolinha pequenininha. Já consegui também. Bem de perto, aqui, a 50 centímetros, brincadeira, de longe. Já consegui. Né? Eu já tive a alegria de ter vários assim, desafios de alvo e errar os alvos e acertar os alvos. Mas a questão é que quando a gente não está alinhado com o coração de Deus, a gente pode errar, né? E a gente precisa ter um temor quando fala das coisas de Deus e do plano de Deus, né? É bom que a gente pode dar passos lentos, e vocês estão crescendo e podendo ouvir o Senhor e conhecer a palavra de Deus e alinhando a vida de vocês. Eu sei que vocês têm pais que são autoridades sobre a vida de vocês, que muitas vezes podem colocar algumas coisas também como parte desse alvo, do que eles esperam de vocês, mas a questão é que vocês podem ir construindo esse lugar. Mas a importância da gente estar num lugar de alinhados com Deus é o que nos vai garantir a alegria de acertar o alvo, de viver a plenitude daquilo que Deus tem sonhado para vocês. Eu me lembro que quando eu me converti com 15 anos, foi uma experiência mais forte, e quando eu estava ali perto dos 17 para 18 anos, eu estava para começar uma faculdade. E pensa uma pessoa que gosta de um monte de coisa diferente. Eu gosto de coisas muito aleatórias, assim. Eu gosto de áreas que, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto de arte, eu gosto de cálculo, eu gosto de música, eu gosto de... Tipo assim, eu gosto disso, gosto. Gostaria de fazer, às vezes... Eu lembro que um dia eu já estava casada com o Luciano, e eu acordei e falei assim... Eu quero fazer faculdade de matemática. Ele pegou minha cabeça e ele falou assim, dorme mais um pouco que vai passar, dorme mais um pouco. Porque eu tinha feito, né, no segundo grau, eu fiz 2 cursos técnicos ao mesmo tempo, um sem nada a ver com o outro. Eu fiz técnico em edificações, não sei quantos sabem, mas é um curso da área de construção civil, e o outro era magistério para dar aula. Por que eu fiz 2 diferentes? Porque eu não sabia o que escolher, comecei os 2, gostei, terminei os 2. Aí na hora de fazer vestibular, eu me inscrevi para arquitetura, engenharia, desenho industrial, pedagogia, que mais? Eu acho que foram esses. E eu fui passando, eu sempre fui bem estudiosa, eu fui passando em todos e eu falava, Deus, deixa eu passar só no que o Senhor quer. Fui passando um, passando outro, e aí eu não sabia o que fazer, então eu comecei a orar para Deus, falar, Deus,
que eu devo fazer? E sabe o que foi tão legal? Que Deus falou comigo. Deus falou com os meus pais. E eu pude me inscrever no curso que Ele me mostrou em sonhos. Eu entendi. E eu fui fazer magistério, não porque... Eu fui fazer, na verdade, pedagogia, né? Não só porque eu tinha feito magistério, e nem só porque era o que eu achava mais legal, mas porque eu estava embasado numa convicção interior de que isso seria útil para aquilo que Deus teria à frente na minha vida. Então eu sei que vocês também vão poder ter essa experiência, né? Algumas coisas vão brilhar nos olhos de vocês, né? E vocês talvez vão precisar ouvir a voz de Deus. E para a gente se alinhar então com esse lugar, com essa coisa do momento do apontar para aquilo que Deus tem, nós precisamos andar juntos, né, realmente com o Senhor. Lá no Salmo 119:9, a Bíblia diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta vem, a própria palavra de Deus fala. Então, Salmo 119:9, a resposta é: ele pode manter pura a sua conduta, né, quando ele vive de acordo com a palavra de Deus, né? A resposta é vivendo de acordo com a tua palavra. Então, vocês precisam achar um jeito de conhecer a palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui são leitores compulsivos, que gostam de gastar tempo lendo. Isso é um dom, basicamente. Mas se você não é essa pessoa que ama ler, você vai crescer nisso, porém entender que isso é muito importante para a sua vida toda. Para o sucesso da sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Não o que os outros falam sobre a palavra de Deus, mas o que Deus fala com você na palavra dele. Então, achem um jeito de vocês lerem a Bíblia. Achem um jeito através de planos anuais, enfim, alguma forma que funcione para você, mas não fique sem ler. Eu quero contar essa noite uma história para vocês que eu li quando eu tinha... Eu só vou falar muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Ai, nada a ver, deixa eu continuar. Eu gosto de umas musiquinhas, nada a ver. Essa música era uma música que a minha filha, Lissa, cantou na formatura dela do pré. E eu lembro até hoje, gente, por quê? Eu queria saber por que alguma parte do nosso cérebro, ele se dá tão bem com coisas inúteis. Porque eu lembro dessa música, por exemplo, mas eu queria lembrar outras coisas mais importantes, são dados, por exemplo, do que eu estudei sobre a conversão de crianças, eu não consigo falar os números. Mas essa música que é assim: há muito tempo atrás, eu tomava mamadeira, agora já sou grande, estou indo pra primeira. Música da formatura da minha filha. Por que eu lembro? Não sei. Outra coisa que eu lembro desde quando eu tinha 13 anos: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, um pão com gergelim. Alguém mais sabe? Gente, tantos anos carregando isso. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal. Só os mais velhos cantando: que sede que dá. Você também sabe? Então, meu buffer tá cheio dessas coisas inúteis. E eu já falei: Deus, abre espaço para as coisas mais importantes, mas elas continuam comigo. Então, há muito tempo atrás... Eu tomava mamadeira? Não. Há muito tempo atrás, eu estava lendo um versículo, um livrinho de devocionais, e tinha uma história que me marcou muito e eu quero contá-las para vocês hoje. A história dizia assim: havia um rei que fez uma grande propaganda de uma contratação no seu reino, né, que aquele que fosse escolhido para ser o cocheiro real, né, que é a pessoa que conduz uma carruagem, para quem não sabe. Eu pesquisei antes de subir aqui como era o nome, porque eu ia falar para ser motorista de carruagem. Eu falei, deve ter um nome. E aí eu fiz um Google e descobri que é o cocheiro, que eu não lembrava mais. Então ele fez um concurso bem grande, fez muita propaganda nos reinos ali próximo, que daria um ótimo salário para aquela pessoa que fosse escolhida através de um concurso, né, o cocheiro real. Então vieram muitos candidatos, tiveram pré-testes e todos foram sendo eliminados e chegaram ali para a grande final do cocheiro real, somente os bambambãs. Eram 3 cocheiros muito habilidosos e nesse momento da prova final, o rei se colocou num lugar privilegiado e pediu que os 3 finalistas então fizessem demonstrassem a habilidade que eles tinham num lugar muito assim difícil de pilotar, gente, meu pai, de dirigir a carruagem, né? Dirige uma carruagem, conduz uma carruagem. Então, para um lugar bem difícil assim de condução, que tinha quase que um abismo e tal. E aí veio o primeiro finalista, todos, a população toda assistindo, num lugar estratégico, de ângulo, o rei no lugar mais privilegiado, e veio então o primeiro candidato, e ele passou bem perto do abismo, e aí as pessoas puderam ver a habilidade dele, todos aplaudiram, que bravo, valente, valente, todo mundo, e o rei ficou lá, fez aquele aplauso real, porque as famílias reais, eles têm toda
E aí veio o segundo. E o segundo se mostrou mais habilidoso ainda. Ele passou muito perto, chegou assim, caiu umas pedras no abismo e ele foi ali com a sua carruagem e tal. E ficou muito pertinho e mostrou toda a desenvoltura que ele tinha como um condutor de carruagem e tal. E conseguiu, passou. E o povo foi à loucura, aplaudiu muito mais e fizeram uma festa. E aí o rei também deu o seu tchauzinho, ou seu aplauso, né, real ali. E aí veio o terceiro. E o terceiro, ele passou o mais longe que ele pôde do abismo. Então e as pessoas ficaram meio decepcionadas, porque queriam ver a habilidade. E o terceiro, que passou bem longe da parte perigosa, o rei deu até um sorrisinho. E falou, é esse que eu quero. E sabe, essa história, na verdade, ela falava que é ser um paralelo com a nossa vida quando a gente está caminhando com Deus. Tem adolescentes e jovens que eles gostam de andar bem pertinho do perigo, para ele mostrar que eles são fortes. Então, o perigo aqui, o penhasco aqui que eu quero falar é o pecado. E aí tem alguns adolescentes que ficam assim, ali com um pezinho ali, sabe, no abisminho, e falando, não, mas eu consigo, eu sou forte, e tenta mostrar toda a sua habilidade. Mas quando nós falamos de santidade, a sabedoria, ela consiste em a gente andar bem longe do abismo, amém? Então que a gente possa entender que nesse processo, que é a parte onde Deus está ministrando o nosso coração, a parte também que conta esse alinhamento com a vontade de Deus, quanto mais longe a gente estiver do abismo, é melhor. Então andem longe do pecado, vivam uma vida de santidade, guardem a mente de vocês, as palavras de vocês, aquilo que vocês assistem. Quando vocês reconhecerem um cheirinho da pata do diabo, assim, um cheirinho da unha, assim, um restinho, digam não. Porque às vezes uma coisinha que começa muito sutil, lá na frente se tornam armadilhas, se tornam presos, lugar onde assim a gente acaba ficando tão preso e tão distante daquilo que Deus projetou para a gente ser. Então, façam boas escolhas, né? O terceiro aspecto é que antes de sermos lançados, né, realmente Deus vai nos moldar, que é a parte aí do preparo, que vocês estão no mapa. E essa parte da gente se permitir ser lixado, da gente ser trabalhado, gente, não é legal. Ninguém gosta de ser polido. Eu tenho certeza que quando o pai de vocês chega e fala assim, ó, precisa melhorar, ninguém gosta de levar pega. Ninguém gosta quando o professor, às vezes, na frente de todo mundo, te dá também uma chamada. Mas todas essas lixas, elas fazem a gente crescer, a gente aprender e a gente se tornar a ser aquilo que Deus tem sonhado sobre nós. Então a gente tem que ser humilde quando a gente está sendo preparado. Sabe, eu sei que vocês têm, assim, realmente muitos dons e talentos. E eu tenho certeza que vocês são brilhantes em coisas de forma distintas. Eu tenho certeza que se a gente pudesse passar aqui no telão, nas reuniões, aquilo que você é um sucesso, eu tenho certeza que a gente ia gostar muito de assistir o filme um dos outros. Porque todos nós temos dons e talentos. Todos nós somos bons para alguma coisa, né? Mas nós não somos perfeitos. E nas nossas imperfeições, né, nós vamos ter que ser preparados. A gente olha para algumas histórias na Bíblia e a gente fala, uau, olha que grande finale, que história legal. Olha quem se tornou esse cara. Mas a maior parte dessas histórias de homens e mulheres de Deus, elas também têm um tempo de preparo. Vocês reconhecem isso? Vocês podem lembrar algumas? Tipo José. Antes dele estar num lugar de liderar todo o Egito, de ter um lugar de influência, ele ficou preso, ele sofreu bullying dos irmãos, ele teve uma vida nada tão fácil, mas ele ficou firme amando a Deus. E aí, porque ele ficou firme amando a Deus, ele pôde viver um momento dos seus dias de glória, vamos dizer assim, de ser colocado no lugar de autoridade, de poder ter uma vida boa, de poder ser um instrumento de Deus na vida da sua família, para dar à sua família subsistência, condição de permanecer vivo, né? Uma outra história quando a gente olha para Davi, né? Eu já visitei Israel algumas vezes e quando a gente vai visitar os lugares, até hoje tem as ruínas do reinado de Davi. Você pode pisar e ver a janela aonde ele viu Betseba nadando, assim. É muito legal ver essas ruínas, assim. E aí você vê aquilo, você vê a expressão do cara. Tantos anos já se passaram, tantos anos. E ele ainda tem aquelas ruínas ali preservadas com a história do homem que ele se tornou e tudo mais. Mas quando a gente vê a coragem que ele teve, né, antes dele matar, por exemplo, lá Golias, o gigante, a Bíblia conta que ele treinou bastante. Ele cuidava lá das ovelhas do pai e ele matou outros animais. Matou leão, depois matou urso, né? Eu sou uma pessoa que eu cresci na cidade. Então a ideia de matar uma lagartixa já me dá um certo... Não sou essa pessoa tão corajosa, né? A minha neta, ela segura
as lagartixas e lagartos assim na mão. Eu tenho uma foto dela com uma lagartinha que tem nos Estados Unidos que se chama lizard, que é tipo a nossa lagartixa. Ela segurando aquele lizard com a cara assim, de muita alegria, de muita satisfação. Cada vez que ela pega uma, eu corro e grito. Ela chora ela fala assim: vovó, você tem que ter mais coragem, porque eu não gosto dessa parte. Então a ideia de imaginar Davi matando um leão, matando um urso, é muito desafiadora para mim. Eu não sei quanta força foi necessário, tanta bravura, mas depois disso tudo, ele pôde olhar para a cara de um gigante e falar: eu sei que eu posso em Deus. Eu já treinei bastante com ele. E eu quero, assim, incentivar vocês mesmo, que essa fase do preparo, que é o P do mapa de vocês estão indo para esses dias onde Deus vai marcar ainda mais a vida de vocês com isso. Essa fase do preparo, ela é uma fase de treinamento. Então, toda vez que você for humilhado, que você se sente humilhado, fala assim: Deus, tá me vendo? Eu vou lidar bem com isso aqui. Eu poderia contar histórias para vocês. Eu passei por algumas fases enquanto adolescente. Foram coisas bem doloridas para mim. Passei por situações difíceis, mas eu ficava lá: Senhor é o meu Deus. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vamos lá. Eu tava ali firme, falando: Senhor, me ajuda a ter a melhor atitude. Me ajuda a perdoar essas pessoas que falam coisas que ferem o meu coração. Me ajuda a estar num lugar assim. E Deus foi me ajudando. E eu quero falar para vocês: gente, funciona. Fiquem firmes. Então toda a humilhação, toda a dificuldade. Às vezes, eu não nasci numa família rica. Então às vezes a gente tem tantas pelejas nessa vida que a gente tem que passar. Às vezes você fala: Senhor, ninguém merece passar por tudo isso. Eu lembro uma vez que eu queria muito no acampamento, eu não tinha dinheiro. Eu falei: cara, como é chato não ter dinheiro para ir no acampamento. Falando: poxa, Senhor, Deus, o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e eu aqui, sua filha, Deus, não tenho dinheiro para pagar o acampamento. E eu lembro que eu fiz essa oração uma vez tão triste, e eu estava na cantina do meu colégio, e de repente eu entrei assim, e eu chutei um bolo de dinheiro. Aí eu falei: é pegadinha, né? Você sabe que quando a gente tá no meio de jovem, eu falei: vai ter um fio, eu vou baixar para pegar isso aqui, eles vão puxar e vão rir da minha cara. Aí eu taquei o pé assim, e fiquei com o pé um pouco em cima, e aí não senti nada puxando. Aí eu abaixei, eu peguei o dinheiro, e aí eu fui no caixa e falei pro senhor da cantina, eu falei: eu encontrei um dinheiro. Eu sou do T1, que era a minha sala. Eu falei: se alguém procurar esse dinheiro, pede pra falar comigo. E eu peguei, era um bolo de dinheiro, gente, era um bolinho assim. Eu peguei aquele dinheiro e eu fui nervosa assim embora. E eu falei pro cara, porque eu falei assim: bom, se alguém perdeu, vai falar, vai procurar. E eu lembro que eu fui no banheiro e eu contei. E tipo assim, vamos supor que era R$30. Vamos supor. E o valor da inscrição do acampamento era R$30. E aí eu fiquei segurando aquele dinheiro no bolso e eu falei assim: bom, se alguém vier, eu vou falar quanto que você perdeu, porque se não fosse R$30 não era dele, né? E eu fiquei uma semana andando com aquele dinheiro, falando: Deus, não deixa ninguém me buscar, Senhor, pra eu poder ir no acampamento. E durante aquela semana ninguém foi buscar o dinheiro, ninguém procurou. Eu voltei lá pro cara da cantina, falei: alguém procurou o dinheiro? Não, ninguém procurou. Então eu fui no acampamento com esse milagre de provisão. Deus não manda só a moeda na boca do peixe, gente. As versões da história de provisão, elas vão se mudando. E essa aqui foi a versão minha. Eu não pescava, como que ia achar uma moeda, né? Na boca do peixe não seria. Então foi ali no chão da cantina. E eu sei que eu quero falar para vocês: todas essas histórias que a gente vive, todas as nossas dificuldades, elas vão forjar quem nós nos tornamos. Então, enfrentem com coragem as dificuldades e as lutas que aparecerem. Vocês estão sendo preparados, lembrem disso, amém? Todas as pressões, né, que a gente tem, que a gente enfrenta, elas fazem parte. E aí quando chega a hora, então, chegará o tempo que Deus vai te lançar. Hoje eu fico vendo que vocês têm tantas oportunidades, e hoje a gente vê formas de você manifestar Deus de formas distintas. E às vezes eu sei que alguns de vocês podem estar assim: Deus me usa, eu sou próximo da fila, manda eu. E eu fico emocionada quando eu escuto vocês orando, e vocês participando aqui do culto, vocês já tendo algumas responsabilidades, vocês cuidando de células, e tudo isso já é um momento de você viver chamado, né? Mas também a gente está vivendo chamado quando a gente está dizendo: sim, meu pai, eu já vou fazer, sim, mãe, já estou esticando a minha cama, amém? Amém? Quem pode dizer amém comigo? Sem convicção, mas uma chance. Quando eu obedeço os meus pais, eu também estou cumprindo o meu chamado. Amém? Amém, amém, amada igreja, né? E então nós estamos de alguma forma já vivendo isso, mas não permita que a ansiedade do seu grande momento roube a alegria,
né, de você realmente estar nesse lugar onde está sendo preparado. Então vai chegar o momento em que você vai compreender a plenitude daquilo que você nasceu para ser. E aí você vai ser então lançado desse lugar. Deus vai pegar você tipo uma flecha pronta e vai falar: é aqui. É esse lugar que esse meu filho nasceu para ocupar, para manifestar a minha glória, e Deus vai te colocar lá lindamente. Mas antes que chegue esse tempo, né, você possa aprender a dependência de Deus, que você possa, ter alegria nisso tudo. Eu vou ler o último texto com vocês e depois eu quero que a gente possa orar, né? Tá lá em João 15:5, que a Bíblia fala assim, que sem Ele, sem Deus, né, nada nós podemos fazer, ou não podemos fazer coisa alguma. Vocês podem ficar em pé comigo? E eu queria que a gente pudesse orar nessa noite. Eu não sei, todos os seus dons, todos os seus talentos, tudo aquilo que você carrega dentro de você, Deus te fez desse jeito, apontando para aquilo que Ele espera e sonha sobre você, né? Então que você possa crescer no desenvolvimento dos teus talentos, que você possa ter essa percepção cada vez mais clara daquilo que Deus tem para você. E eu queria que nós orássemos nessa noite falando: Deus, nos ajuda a ter alegria no processo, na caminhada. Quem é que está animado para o acampamento? Levanta a mão. Gente, tem uma parte que não está levantando a mão. Eu quero crer que vocês estão também animados de alguma forma. É para todo mundo o acampamento? Sabe, mas a idade é para todo mundo. Ai, gente, não perde não, vocês que não levantaram a mão. Eu vi uma galera que não levantou. Vai, vamos lá. Vamos fazer de conta então que todo mundo vai no acampamento. Brincadeira. Mas vamos lá. Quem assim ainda não se inscreveu, mas que quer muito, acha que vai ser muito legal, então faz uhul! Tem uns que não estão acreditando. Mas tudo bem, né? Mas independente de você estar ou não no acampamento, Deus tem um mirar, apontar, preparar e atirar para cada um de vocês. Independente se vocês estarão lá ou não, vocês estão trilhando a jornada da vida com Deus. E minha oração é para que vocês possam discernir a vontade de Deus para vocês e possam viver essa plenitude daquilo que você existe para ser. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ama, que nos criou, que nos fez de um modo exclusivo, de um modo especial. E eu agradeço por cada jovem aqui, por cada menina, por cada menino, por todos os dons que eles carregam. Deus, obrigado pela tua graça que tem nos sustentado até aqui. Obrigado porque eu sei que aos poucos eles têm compreendido a tua palavra, os teus valores, Senhor, os teus princípios. E eu oro e abençoo eles para que eles possam ativar esses princípios de bênção, a obediência, e viver nesse lugar, Deus, onde eles possam experimentar dos frutos da intimidade com o Senhor. Quero abençoá-los nessa noite. Eu quero declarar que os olhos de cada um deles possam ser sensível, Deus, para te ver à frente como guia. Eu quero abençoá-los e declarar sobre o ouvido deles, que possa ser ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu declaro que sobre todos os ruídos do mundo, Senhor, eles possam ter menos expressão do que a tua voz, que a sua voz possa ser realmente de um volume muito maior para cada um deles, que eles possam discernir aquilo que está no teu coração para cada um deles, que o Senhor possa prepará-los de uma forma intensa e que eles possam realmente ter alegria nesse processo de crescer em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que em fase alguma nós podemos fazer coisa alguma sem o Senhor. E eu clamo para que eles possam aprender isso hoje, Pai. Que eles possam ter essa certeza de que assim como eles necessitam do teu auxílio hoje, assim será por toda a vida, e que eles viverão para a glória do teu nome. Como nós estamos, queridos, num lugar onde nós chamamos a casa de Deus, eu quero, assim, se você está nesse momento com o teu coração assim, tão precisando de um gás novo, você está tão desanimado, talvez você veio para cá falando: poxa, eu não sei se Deus tem sonhos específicos para mim, eu não sei se toda essa palavra faz sentido na minha vida, eu não sei se eu tenho dons assim tão especiais ou tão talentos. Se você quer receber algo novo de Deus sobre isso, sobre essa fase de alinhar o seu coração com dele, eu quero que você saia do seu lugar bem rápido, só ajoelha aqui para a gente poder orar juntos. Você que fala: não, eu quero sair daqui hoje com algo novo, eu preciso de um alinhamento, eu preciso entender um pouco mais sobre o que Deus tem sonhado a meu respeito, só vem, ajoelha, porque uma das coisas que eu amo na casa de Deus é que a gente tem esse lugar de liberdade, de intimidade, a gente pode ser
ser muito vulnerável na presença de Deus e falar: Deus, como eu preciso. Talvez você não ouviu coisas muito boas sobre você, talvez não teve pessoas tão legais para falar o quão brilhante você é, o quão inteligente você é, o quanto nas coisas que são as habilidades que Deus pôs em você, que talvez não sejam as mesmas habilidades de outras pessoas que estão à sua volta, mas você tem coisas especiais. E talvez algumas não teve pessoas tão legais assim para reconhecer isso. Eu quero te dizer, Deus, Ele te ama e Ele aprecia quem você é. O Senhor tem prazer em quem você é. Você tem coisas que vão ser úteis para você ser pleno na presença de Deus. E essa noite eu sinto que talvez você precise desse reforço da parte de Deus. Então, se você fala: como eu queria ter ouvido coisas legais sobre mim, porque não tiveram tantas pessoas assim para falar. Eu quero que você saia daqui alinhado com o coração de Deus. Eu quero te dizer, você é sensacional. Você é incrível. Você foi feito por um Deus perfeito. Se você precisa desse reforço na tua alma, vem aqui na frente também. Vamos orar juntos. Vamos falar: Deus, vem sobre o meu coração. Que toda dúvida sobre a minha identidade, que todo sentimento que eu tenho de falta de valor possam sair nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo de realinhar o nosso coração com a vontade de Deus, de alinhar as nossas emoções para vivermos aquilo que Deus tem sonhado a nosso respeito. E eu quero orar por vocês que estão aqui à frente. Eu quero pedir que todos que estão aqui possam orar pelos nossos irmãos que estão passando esse momento, essa necessidade desse toque de Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença aqui hoje à noite. Obrigado porque nós podemos ser vulneráveis com o Senhor. Nós podemos te dizer tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos e podemos dizer tudo aquilo que sentimos falta. E nessa noite eu quero orar por esses jovens e jovenzinhos aqui, Senhor, cada um dessas moças, esses moços, Pai, e pedir que o Senhor possa tocá-los de uma forma especial. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam sair daqui abastecidos de uma forma sobrenatural. Eu te peço, Espírito Santo, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Aqueles que precisam ser afirmados, Senhor, sobre quão incríveis eles são. Então, de uma forma tão maravilhosa como foram feitos, eu peço, Espírito Santo, vem sobre esses corações. Produz esse senso de valor no coração deles. Eles são tão amados, são tão especiais, são sensacionais, Senhor, e eu quero que eles possam se sentir assim nessa hora, Deus. Eu peço cura do Senhor sobre o coração deles. Eu peço, Deus, aqueles que precisam sair daqui abastecidos de paz, Senhor, de tranquilidade. Eu oro que cesse toda a ansiedade em nome de Jesus. Que todo medo do futuro cesse agora em nome de Jesus. Que todo medo de realmente não saber escolher, que todo medo de não ter aquilo que é necessário para fazer boas escolhas cesse agora em nome de Jesus. Nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor, Pai, da Tua liderança. Eu declaro que cada um desses meninos aqui, meninas, eles serão guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eles farão escolhas ouvindo a Tua voz, conhecendo, alinhados com os princípios da Tua palavra. Senhor, eu declaro que serão bem-sucedidos, que serão abençoados nas suas vidas, nas suas jornadas. Eu declaro que terão alegria durante, Senhor, a jornada, durante o processo, enquanto estão crescendo, enquanto estão amadurecendo. Eu declaro que haverá alegria plena, abundante, vida abundante de Deus sobre cada adolescente, sobre cada jovem nesse lugar, sobre cada homem, sobre cada mulher aqui presente. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos expor ao Senhor. Obrigado porque eu sei que o Teu Espírito está aqui tocando os nossos corações e fazendo algo que só o Senhor pode fazer, que é penetrar no mais profundo do nosso ser e alinhar as nossas intenções, o nosso coração, os nossos sentimentos com o Teu coração. Deus, eu abençoo esses jovens agora.